ser um dos dois professores do curso de Dinâmica Hiperbólica. Vou dividir o curso com o Marcelo. Dar esse curso aqui no IMPA é pesado, e a razão é histórica, e eu sinto uma responsabilidade do caramba. Ainda mais dividir com o Marcelo, que é uma honra enorme. Vamos falar primeiro de questões técnicas de curso. A ementa eu coloquei na lousa porque vai ser um pouco diferente do que tradicionalmente é dado. Geralmente, a dinâmica hiperbólica acaba aqui. A gente dá hiperbolicidade, Rashomon-Gromov, variedade de Sapa ponto, variedade de Sapa conjunto, eu não coloquei, mas tem continuação hiperbólica, essas coisas. E, bom, termina aqui com alguns exemplos, não fazem tantos, eu quero fazer um pouco mais do que o normal. Alguns exemplos menos tradicionais, assim. E essas duas partes aqui são coisas extras, que são os conceitos de dinâmica parcialmente hiperbólica, que é uma coisa um pouco mais fraca do que hiperbolicidade, e ainda assim tem umas consequências interessantes. Isso daqui é o teorema mais forte, assim, no sentido de que todo mundo que vai estudar dinâmica, depois de fazer o curso de dinâmica hiperbólica, tem que perder um tempão estudando esse negócio aqui. E uma vez que você vê uma vez que você está com as coisas frescas na cabeça, pegar ele assim é um pouco mais fácil. Então a gente vai perder um tempinho no final do curso olhando para essa parte. Dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica, todo mundo fala que o pai da dinâmica é o Poincaré, que ele começou estudando problema de três corpos, mecânica celeste, e ele deu uma ideia diferente no quesito de resolver EDO. Ao invés de pegar uma EDO, achar a fórmula dela, resolver ela aqui, ele fez uma pergunta, será que a gente não consegue dar uma informação qualitativa sobre esse negócio? Será que a gente não consegue dizer o que acontece com a maioria dos casos? Será que a gente não consegue entender de uma forma mais geral do que estudar caso a caso, resolvendo com uma conta aqui, um negocinho aqui? E depois o Birkhoff retomou isso. Anos depois, ele publicou o primeiro livro de dinâmica, que chama Sistemas Dinâmicos. Muito tempo depois. E, bom, depois disso, a coisa não parou de andar mais. Veio Arnold, Moser, veio Kolmogorov, veio uma galera aí que estudou propriedades de sistemas dinâmicos gerais. O Ismail, que tem uma história muito forte, muito próxima do IMPA, deu a noção de o que é ser uniformemente hiperbólico. E, bom, o Peixoto tinha provado estabilidade de fluxos hiperbólicos em duas variedades. E o Ismail, junto com o Palles, nos anos 70, publicaram um artigo que entendia o que é ser estável sob determinadas condições num contexto mais geral. A partir disso, as pessoas focaram em hiperbolicidade e foram tirando um monte de consequência, um monte de teorema envolvendo esse tipo de coisa. Algumas coisas... Bom, tem uma história muito bonita que eu vou voltar a falar, é uma história curiosa, na realidade. Que a relação disso é muito próxima, não só pelos nomes que eu falei, tipo Palles. O lambda-lema é um lema da tese do Palles, se eu não me engano. E, por exemplo, a ferradura de Ismail, que é um dos elementos mais importantes que a gente vai ver aqui, o Ismail conta o folclore de que ele teve essa ideia passeando na praia de Copacabana, olhando o chão assim, do calçadão. Ele falou, caramba, Aí ele foi lá e construiu a ferradura, segundo o folclore. Então a gente nunca sabe direito, mas é o que ele fala. Certo? Tá. Então, hoje a aula vai ser bem introdutória. Eu vou começar do zero mesmo. O que é uma dinâmica? O que é um sistema dinâmico? O que a gente quer fazer? Bom, uma dinâmica a gente considera... Bom, o que a gente faz? A gente vai considerar um espaço com alguma propriedade. Espaço M com alguma propriedade. Sei lá, espaço topológico,
uma variedade diferenciável, um espaço de probabilidade, etc. E a gente olha para uma aplicação dentro desse espaço. A gente olha para uma aplicação que sai do espaço dele mesmo, preservando a propriedade. Ou seja, f contínua, diferenciável, ou preservando medida. Um pequeno parênteses. Hã? Não, nada ainda, nada. Falei nada, é geral. Uma observação que esse último caso, f preservando medida em um espaço de probabilidade, é o que estuda na teoria gótica. Então, a gente não vai focar tanto nisso, a gente vai voltar a mencionar quando for estudar esse último caso aqui, mas a gente vai dar uma camufladinha. Mas, tá, a gente vai partir do básico, de que é uma aplicação que preserva alguma propriedade, certo? Tá, o que a gente faz? Por que dinâmica? Porque a gente itera. Quer iterar? É pegar um ponto X, olhar para a imagem dele, olhar para a imagem da imagem dele e sair iterando, ver o que acontece. Bom, se for um fluxo, isso daqui é em tempo discreto. Se for um fluxo, a gente tem φ tx descreve uma órbita tal que f 0 ponto é a identidade e f de s φ de t x é φ de s mais t de x. Né? Mesma coisa do que acontece aqui. Se eu tiver essa propriedade aqui, é a mesma coisa aqui. Se eu tiver um f de m mais n de x, é o fm do fn de x. Certo? É sair iterando. E o que a gente quer com essas coisas? A gente quer dar algum tipo de propriedade para esses elementos. Ou seja, a gente vai olhar para a órbita de um ponto. A gente olha para a órbita positiva de x, é simplesmente o fn de x, certo? Para n natural. Se fizer sentido, se f for invertível, podemos definir a imagem passada. Que é o a menos de x, o fn de x para n negativo. Beleza? Quando eu falei que ia começar do zero, é realmente do zero. Vamos olhar para um primeiro exemplo bem bobo, mas que já vai dar o feeling do que a gente quer fazer. A gente vai olhar para f da reta, pega o x e associa 2x. O que isso daqui está fazendo? Essa daqui é a diagonal. E esse era para passar aqui na origem. Esse daqui é
f de x. Certo? A gente tem dois tipos de comportamento. Se eu pegar o zero, o que acontece com o f do zero? O f do zero fica estacionado. F de zero é zero, e f2 do zero é zero. A gente tem aqui o f do zero, que é igual a zero. Então, o fn do zero é igual a zero. Todo ele é natural. Certo? Então esse ponto fica parado. Beleza? O que acontece se eu pegar qualquer outro ponto? A imagem dele tem o x, a imagem dele vem aqui, esse daqui é o f de x, certo? Aí eu pego, reflito aqui na identidade, porque aqui vira, aqui está o f de x. Então, aplico de novo, vai vir aqui para cima. Esse é o f2 de x. Aí eu jogo para cá na identidade, vai vir aqui para frente. Esse é o f2 de x. Aí eu aplico, vai vir lá em cima. Então, o que está acontecendo? Para qualquer x que eu pegar, eu estou indo embora para lá. Se eu olhar do lado de cá, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ó. Eu vou embora. Então, todos os pontos você consegue descrever o que aconteceu. Se eu for o zero, eu fico parado no zero. Se eu for qualquer outro ponto, eu vou para o infinito ou para menos infinito, dependendo do lado que eu estou. Certo? E essa coisa é meio delicada, no sentido de que... Não tão delicada assim, mas no sentido de que se eu olhar... meio de x, o que vai acontecer é o exato oposto. Tá aqui. Vai ficar aqui. Na hora que eu começo a iterar, eu pego um ponto x, está aqui, a imagem dele vem para cá. Eu coloco. Mesma coisa do lado de cá. Correto? Então, existem, de novo, dois tipos de comportamento. Todo mundo converte para o zero e o zero fica parado. Certo? Um outro exemplo, bom, se você pegar uma EDO qualquer que tenha definido, você vai ter um sistema dinâmico contínuo. Aqui a gente vai focar principalmente em sistemas dinâmicos discretos, a menos quando eu falar. Tudo que eu disser aqui dá para ser levado ao contexto contínuo. O que é curioso, porque existe uma certa validade. Por exemplo, se eu pegar uma EDO e fixar o tempo 1 da EDO, isso vira um diffeomorfismo. A gente pode fazer o estudo discreto desse diff. E se eu pegar um diff, eu consigo suspender e vira uma EDO. Mas nem todo diff é suspensão e o contrário também não vale. Então, realmente, as duas coisas têm que ser estudadas separadas. Certo? Mas isso é conversa para o futuro. Ok? Um exemplo de dinâmica aqui. Já comecei a dizer um pouquinho sobre o que é uma dinâmica e vem a pergunta. O que dinâmica quer? Qual é o objetivo? Certo? O objetivo é não estudar uma dinâmica singular e dizer, essa dinâmica eu consigo ver. Não. O que a gente quer é uma coisa mais ou menos parecida com o que o Poincaré teve a ideia. É arrumar um jeito de dizer, bom, será que eu consigo dizer o que acontece para um conjunto de pontos especiais? Será que eu consigo dizer, se eu tiver uma dinâmica em algum lugar, por exemplo, sei lá, C0, será que numa vizinhança das funções contínuas, perto daquela dinâmica que eu escolhi, todo mundo é parecido com ela? Pensa um pouquinho aqui, ó. Eu não coloquei nenhum valor do 2 aqui. A única coisa que eu usei é que eu estou acima da diagonal. Então, o que acontece nesse caso aqui, se eu tiver, por exemplo, um 3x, o comportamento é para ser mais ou menos o mesmo, não é? É para eu começar a ir embora. Será que eu consigo? Será que esse tipo de fenômeno tem chance de acontecer aonde? É razoável de se esperar que aconteça em todo lugar? Claro que não, mas a gente vai tentar dar condições e dizer lugares onde a gente consegue pegar essas dinâmicas. Ó, isso aqui é tudo igual. O conceito de igual eu ainda não defini, vou falar, é a última coisa que eu quero falar hoje, eu espero, se der tempo. Mas tá, é isso. Quero dizer comportamento assintótico de órbitas, que é o caso que aconteceu ali, toda a órbita vai embora, ou então fica presa, e é isso. Correto? Bom, para isso, falei, tem que olhar para os conjuntos certos.
Porque, por exemplo, esse ponto é mais interessante que o resto simplesmente vai embora. Tá, então vamos começar a definir os conjuntos. Tá. Seja F de MM, contínua, o conjunto dos pontos fixos, de F, dado por... Bom, a notação que a gente vai usar é fixo de F, são os x em M, tal que f de x é igual a x. Lógico, se f de x é igual a x, fk de x é igual a x para todo k, né? Uma consequência natural. Certo? E os pontos periódicos de f são dados por... P de f são os x em M, tal que existe k natural, tal que fk de x é igual a x. A gente vai chamar de o menor dos Ks, então que fk de p é igual a p, é dito p período de p. Certo? Só para fixar a notação. Tá. Da definição, a gente tem que o conjunto dos pontos fixos é um subconjunto dos pontos periódicos. Porque os pontos fixos são os periódicos de período 1. Certo? Tá. Exemplos. No original ali, o zero é o ponto fixo, tanto para esse quanto para esse. E não tem ponto periódico de nenhum outro período. Por quê? Todos os outros pontos vão para o infinito ou para o menos infinito. Então não tem chance de eu fechar círculo em nenhum lugar. Né? Então é um exemplo onde você tem pontos fixos e não tem ponto periódico de nenhum outro período. Entretanto, a gente vai dar um primeiro exemplo aqui, que a situação é um pouco diferente. Vamos estudar rotações. Certo. A gente vai fazer R alfa, sai de S1, que para mim S1 é R mod Z. Né? Em S1, que para cada x eu associo x mais alfa módulo 1. Essa é a minha rotação de ângulo alfa. O que você está fazendo? Está aqui S1, você escolhe um ponto x, roda alfa, e aqui é o R alfa de x. Beleza? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer sobre R alfa? Bom, primeira coisa, vamos entender o que acontece quando a gente vai iterando. Bom, R alfa de x, x mais alfa módulo 1, R2 alfa de x é o R, alfa de x mod 1
x mais n alfa módulo 1. Certo? Bom, a gente vai usar isso daí para dizer o que acontece para dois comportamentos de alfa diferentes. Se vocês sabem alguma coisa de dinâmica, vocês já sabem o que eu vou dizer, mas dependendo do valor de alfa, se ele é racional ou irracional, o comportamento é completamente diferente. Tá, vamos lá. Se alfa é igual a P sobre Q, então a gente tem que o R alfa Q de x, o que ele vai ser? Ele vai ser x mais Q sobre Q mod 1, que é o próprio x. Ou seja, x periódico período Q para todo x em S1. Ou seja, todo ponto vai ser periódico do mesmo período. Se eu pegar R alfa, é como se eu estivesse olhando para a identidade. Certo? Tá. Uma pergunta, uma curiosidade aí. O Q está me dando período, né? O que o P está me dando? O P está me dando o número de voltas que eu vou dar no circunferência até eu fechar a horta periódica. Certo? Faz o teste aí, depois vocês vão ver que é isso que está acontecendo. Certo? E para alfa irracional? Para alfa irracional, o que a gente pode dizer? Bom, suponha que, sei lá, existe x ponto periódico. Então, o que a gente tem? Existe n0, tal que R alfa, n0 de x é igual a x. Ou seja, x é igual a x mais n0 alfa mais k para algum k inteiro, não nulo. Pode ser nulo, tanto faz. Se for nulo, tá, vai ficar claro. Daqui, alfa é menos k sobre n0, que é absurdo, que a gente supôs que ele era irracional. Então, disso a gente tem que não existe pontos periódicos para rotação irracional. Certo? Mais do que isso, o que a gente pode dizer? Que bom, na realidade o que decorre disso é uma coisa bem mais geral, usa aquele teorema de Kronecker, que na realidade é um exercício de análise na reta, que o conjunto M alfa mais N é denso na reta. Né? Isso é um exercício de análise na reta. O Gugu. S? K. Tá, é denso na reta. Se eu pegar um conjunto denso e deslocar por x, ele ainda continua denso. Então, para todo x, é denso na reta, que a hora que a gente passa o quociente, a gente tira isso, vai ficar denso em S1, onde segue que
a não ser que a órbita de qualquer ponto que eu olhar é densa na circunferência. Certo? Algumas observações. Bom, em contraste do que acontece com o primeiro caso, do 2x, por exemplo, que eu estava falando, lá eu nem desenhei. Se eu pegasse qualquer reta que estava acima da diagonal, o comportamento era o mesmo. Aqui, se eu pegar um irracional extremamente próximo do racional que eu quiser, o comportamento é completamente diferente. Um vai ter só órbitas periódicas e o outro todo mundo vai ter vai ter órbita densa rodando dentro da circunferência. Então, essa coisa de estabilidade, no sentido de que coisas parecidas ficam próximas, são parecidas, não acontece nesse caso. Certo? Isso daqui é um caso particular de uma coisa bem mais geral, que é o estudo de hómeos e endomorfismos do círculo, que esse alfa é o número de rotação dessa circunferência, né? É o ângulo que você está rodando. Esse conceito pode ser generalizado, eu vou talvez mencionar amanhã, e duas dinâmicas vão ser parecidas se elas tiverem o mesmo número de rotação dentro da circunferência. Então, isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Certo? Então tá, só com conjuntos periódicos, só olhando para pontos periódicos, a gente já viu que a gente tem duas coisas completamente diferentes. Beleza? Então vamos definir mais conjuntos. Hoje é uma aula de definição, uma filosofia. Hoje é filosofia só. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Definimos os conjuntos ômega limite e alfa limite de f de m. Ômega limite de f de um ponto x, ele é dado como o conjunto dos pontos de acumulação das órbitas positivas. Esse é o ômega limite. Tal que fnk x converge a y. Certo? E se f for repetível, o conjunto alfa limite f em x é o conjunto dos pontos de acumulação da órbita passada. Aqui. Então, a gente vai supor, agora eu vou começar a colocar as propriedades. A gente vai supor que ainda não é compacto, mas localmente compacto e Hausdorff. Certo? Só para, se quiser supor métrico, pode supor. O contexto geral que a gente vai trabalhar é em variedade de maneira diferenciável. Esse é o contexto geral. Então, se você quiser começar a colocar as hipóteses para se sentir confortável, pode colocar, e principalmente compacto. Compacto vai ser recorrente. Existe uma piada que dinâmica só se faz em mundo compacto. Não é verdade, mas o pessoal aqui costumava brincar muito com isso quando eu estava no doutorado. Tá. Ok. Uma outra definição. Dizemos que um subconjunto de M é invariante. Vou colocar um para frente aqui. Se o f de A é igual a eu estou colocando isso, apesar de parecer meio estranho, porque dependendo do contexto dinâmico que você tiver, invariante vai significar uma coisa diferente. Por exemplo, se você tiver em teoria gótica, a gente vai falar que o conjunto é invariante se f-1 de A é igual a A QTP. Entendeu? Que, no caso lá, dependendo da aplicação, você consegue colocar coisa mais fraca, mas eu estou colocando isso daqui para fixar a notação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero dar uma pequena proposição. E o conjunto limite de x, ou ômega limite
o alfa limite de x são fechados e invariantes. Bom, a prova é bem simples na realidade, é só você perceber que o omega limite do x, ele é a interseção para k maior ou igual que 1 dos conjuntos n maior ou igual que k. É isso. Né? Você está tomando cada vez mais para frente a sequência. Então, você está intersecionando, vai dar uma interseção arbitrária de conjuntos fechados, ser fechado. Certo? Disso segue que que esse é fechado, esse daqui é exatamente a mesma ideia, só que olhando para menor ou igual a menos k. E para ver que é invariante, bom, um argumento simples, tem que ser feito a primeira vez, para vocês se acostumarem e entenderem como funciona. F contínuo, tá? Aqui, no contexto que eu falei, tá? Vai ficar claro aqui. Agora, devia ter fixado o espaço, então é isso. É aquela que você pergunta que você me perguntou, né? Localmente compacto e Hausdorff, e F contínua. Pelo menos, porque senão não dá pra fazer nada. Agora, tá, se o y pertence ao omega limite, então existe nk, sequência mais infinito. Então aqui, o f, o nk de x converge para o y. Então isso significa que o f, o nk mais 1 do x converge para o f de y. Tá. Tem esse, certo? Ok. Uma observaçãozinha. O que acontece se o ponto é periódico? Bom, observação. Se P periódico, então omega limite de P é a órbita de P não precisa nem colocar sinal, porque não, nesse caso precisa, porque eu não estou supondo invertível, que senão o conjunto poderia crescer. Tá, mas é a órbita futura do ponto P, é o P, F de P até o FK menos 1 de P, onde K é o período. Certo? Tá, considere então L mais de F como sendo a união aqui, o fecho da união de todos os omegas limite de todos os pontos. Certo? E o L menos é exatamente o que vocês esperam que seja. É a união. Quando fizer sentido, claro, né? Assim, o conjunto limite LF é definido por L mais de F, L menos de F. Certo? Tá? Hoje eu vou ficar batendo só naqueles dois exemplos os exemplos que eu falei, porque são os exemplos iniciais. Quinta-feira,
Os exemplos vão ficar mais sofisticadinhos. Hoje, o máximo de sofisticação é a rotação. Mas tá. O que acontece no exemplo de x igual a 2x em R? Bom, o que acontece é, se eu pegar, como é que era o gráfico? É assim, passando pela origem. Se eu pegar o zero, por causa daquilo lá é a órbita do zero, como ele é fixo, é só o próprio zero, certo? O que acontece, se eu pegar qualquer cara diferente de zero, ele não acumula em nenhum lugar. Ou ele vai para mais infinito, ou ele vai para menos infinito, certo? Então, vazio, o ômega limite, para frente, certo? Aqui é igual ao alfa limite. E o que acontece com o alfa limite de todo ponto? Quando eu vou iterando para trás, eles vão convergindo até o zero. Então, o alfa limite, todo ponto. Certo? Beleza. E na rotação? Na rotação irracional, bom, na rotação racional, para todo ponto vai ser a própria órbita dele. E na irracional? Irracional, a gente tem que, bom, toda órbita é densa, certo? Significa que o ômega limite de todo ponto é toda a circunferência, certo? Para toda órbita. Então, a gente tem que por causa da densidade. Mesma coisa para o alfa limite. E portanto, vamos lá. Disso daqui, a gente tem então que a gente sabe que o conjunto dos pontos fixos está contido no conjunto dos pontos periódicos e daquela observação, isso daqui está contido no conjunto limite da F, certo? A rotação racional dá um exemplo onde esses dois caras são diferentes, e a rotação irracional dá um exemplo de onde esses dois caras são diferentes, porque aqui é vazio e esse daqui dá toda a circunferência, certo? Então as inclusões realmente fazem sentido na ideia de que, os caras não são iguais. Beleza? O que mais? Agora a gente vai definir mais uma. Função periódica, a mente vem logo função trigonométrica. Mas, calma, a função periódica é diferente do ponto ser periódico. A função ser periódica é diferente do ponto ser periódico. Completamente diferente. Ok, agora a gente vai fazer a definição daquele conjunto que é a estrela do curso, que é o conjunto não errante. Beleza? O fato dele ser a estrela não vai ser justificado agora, vai ser justificado mais para frente quando a gente começar a estudar hiperbolicidade em si. Vai ficar claro, por causa de umas consequências lá, de por que esse é o conjunto que tem que ser estudado, como hipótese adicional. Mas, por enquanto, é só mais uma definição de um conjunto que vai ter alguma inclusão desse tipo aqui. De novo, vou colocar aqui, seja M, espaço topológico. Ente compacto. E
Definição. Dizemos que x em M é não errante para f de MM se dada U vizinhança de x, existe ele natural, tal que Fn de U inteiro é diferente de vazio. O ponto é dito errante se ele não satisfaz isso. Errante se o contrário ocorre. E denotamos por ômega-f os x em M, tal que x é não errante. Qual é a figura que tem que ter em mente? A figura que tem que ter em mente é o seguinte. Pego x, qualquer vizinhança que eu olhar em torno dele, que eu escolher, existe algum iterado tal que eu volto perto, no sentido de que as duas vizinhanças se intersectam. Não necessariamente o x tem que estar perto do Fn de x, mas as vizinhanças têm que bater, beleza? Olhar, pensar por esse lado assim, porque o x pode estar fora da interseção, tem pequenas sutilezas assim que tem que pensar. Certo? Se vocês lembrarem, com certeza não vão, mas na ementa que eu coloquei, um dos teoremas era ômega estabilidade. O ômega daquele teorema é esse ômega aqui. Certo? Tá. Resultados, nada muito inesperado. Posição, ômega de F é fechado e F no ômega de F contido em ômega de F, se F é ômeo, então ômega de F é igual a F do ômega de F. Certo? Tá. Prova. Nesse exato momento eu começo as sacanagens de professor. Eu não vou falar que a prova inteira é exercício, eu vou fazer um pedacinho, vocês completam o resto, que é aquela ideia que eu falei do começo, de que precisava fazer uma vez e depois ia ficar usando sempre, de ficar aplicando a função e deslocando. É exatamente a mesma coisa, só que eu não vou fazer. Eu vou fazer a parte relevante, que é a parte que eu considero mais interessante. A gente vai olhar que a gente vai ver que o complementar é aberto. Por quê? Bom, isso, se eu pegar um x no complementar, o que isso quer dizer? Então, existe um aberto U que contém x tal que
Fn de U inter U é vazio para todo N natural. Certo? Tá. Isso significa que todo Y pertencente a U também é errante. Né? Porque para todo outro ponto que eu tiver em U, vai satisfazer a mesma coisa. De que os caras para frente não vão ter interseção. Tá, então eu arrumei um aberto de caras que são errantes. Beleza? Tá, então pronto. O complementar é aberto. Dissec omega de F fechado. O resto da prova, as outras partes da prova é o que eu falei. Pega uma sequência de pontos, converte pro cara, o que vai acontecer. É isso, é só pegar e iterar uma vez, ver que desloca e vai somar um nos índices em cima. Nada demais. Certo? Uma outra proposição, que não vai ser bem simplesinha, na verdade, mas tá. Vai dar a última inclusão. L de F está contido no omega de F. Tá. Pronto. Vamos pegar Y em L+. Tá. Se o Y está em L+, eu vou considerar o primeiro caso onde o Y diretamente é aproximado pela órbita. Porque lembra que o L+, é o fecho dos omega limite, certo? Então, em teoria, eu precisava considerar os caras de omega limite que convergem para o outro. Mas como a gente já sabe que o omega de F é fechado, eu não preciso fazer isso. Porque eu posso pegar diretamente um cara dentro do omega limite, certo? Porque eu passaria o fecho, ficaria o fecho em cima, daria na mesma. Então, por causa disso, podemos supor direto que o Y pertence para algum X. Pelo fato do número errante ser fechado. Beleza? Tá. Assim, existem M maior que N maior que 0. Então aqui o F M de X e o Fn de X pertence a um U. Vizinhança de Y. Certo? Porque existe um conjunto de iterados que converge para lá, então existe um maior do que o menor. Beleza? Tá. O que isso daqui, o que aquilo ali está dizendo? Bom, assim. Assim. A gente tem que F menos M do Fn de X, que é igual ao Fm de X, pertence a U. Isso significa que o F menos M de U, interseção U, é diferente de vazio. Certo? Tá. E portanto, F. Beleza. Disso, a gente tem que os pontos fixos estão contidos nos pontos periódicos, que estão contidos no conjunto limite, estão contidos no não errante.
tá? Vou deixar como exercício. Pensem um pouquinho em arrumar um exemplo onde os dois são diferentes, tá? Eu não vou comentar hoje. E mais do que isso, eu vou realmente voltar a falar disso mais pra frente. Vou pincelar. Mas dá uma pensadinha, ver se vocês conseguem arrumar alguma coisa aí. Tá. Isso termina um pouco da parte filosófica de que conjuntos... Para que eu defini esse monte de conjunto? Por que eu fiz isso? Esses conjuntos carregam informações dinâmicas. O conjunto dos pontos fixos estão te dizendo os pontos que não vão sair do lugar. O conjunto dos pontos periódicos estão te dizendo os pontos que acabam voltando no mesmo lugar. O conjunto dos pontos do conjunto de limite estão falando, olha, por que essa acumulação me diz que a dinâmica roda muito lugar, mas ela está sempre voltando nesse pedacinho aqui, ó. E o não errante te fala isso de um jeito mais fraco, de que vizinhanças acabam se tocando de novo, certo? Então, esses 4 tipos de informações são informações de entender o que está acontecendo, para onde os pontos estão indo, entendeu? Pontos que são errantes, eles simplesmente vão embora. É justamente o que acontece no 2x. Todo outro ponto ele vai embora, eu nunca vou conseguir voltar. Ele simplesmente está indo embora e não tem informação nenhuma, não tem complexidade nenhuma, simplesmente estão indo embora. Por isso que esses pontos fazem parte dos caras que são interessantes dinamicamente. Existe um outro conjunto, que são os recorrentes por cadeia, ou cadeia recorrente, depende da notação e de como você fala. Eu não vou falar desses caras agora, mas eles vão voltar a aparecer mais para frente. Existem hipóteses que você coloca que garantem que os conjuntos são iguais. Uma delas é a hiperbolicidade, mas não são todos. Se eu colocar que o fecho dos periódicos é hiperbólico, por exemplo, eu consigo fechar algumas igualdades aqui. Mas, se o fecho dos periódicos for hiperbólico, eu não consigo dizer que ele vai ser igual ao não errante. Essa propriedade vai ter nome quando a gente for estudar. E vai ser fundamental para definir algumas coisas. Certo? Então, esses conjuntos, eles realmente carregam a informação dinâmica da aplicação. Tá. Agora, eu vou fazer uma última coisa, que é o que eu falei, que é classificar. O que eu quero dizer por classificar? Eu disse no começo da aula, agora eu vou definir formalmente. Classificar é conjugar. A gente vai dizer que duas dinâmicas são iguais se existe uma conjugação topológica entre elas. Ou seja, eu consigo arrumar um homomorfismo que sai de um espaço no outro, tal que as dinâmicas ficam parecidas. Em que sentido? Tá. Vamos lá. Definição. Sejam M e N espaços conjugos F de M e M, G de N e N contínuas, certo? Dizemos que F é topologicamente conjugada a G se existe homeomorfismo H de M em N, tá aqui, tem o M, N, H aqui, o F e o G, e eu vou pedir que o diagrama comuta. Ou seja, G
cola H, igual a H, cola F. Certo? Agora a gente vai fazer um exemplo roubado. A gente vai ver que eu vou fazer para meio e 1/3, mas pode ser feito para 2 e 3. A gente vai ver que as aplicações vou considerar f da reta na reta. Para cada x, associa meio de x. E g da reta na reta. Para cada x, associa 1/3 de x. Vamos lá. Como é o comportamento? Nossa. Tá. Essa é diagonal. Diagonal. Aqui está o meio. E aqui está 1/3. O que está acontecendo é o que a gente já viu, né? Pega um ponto, ele acaba indo para o zero. Está acontecendo aqui, pega um ponto, ele acaba indo para o zero. Então, o comportamento dinâmico é realmente bem parecido. Falta ver que, de fato, as duas coisas são conjugadas. Como é que você faz? Você constrói na mão? Não. A gente vai usar um argumento espertalhão, que, por mais bobo que ele possa parecer, ele é importante. Ele parece bem simples, mas ele é muito importante. Esse é F, esse é G. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher... Tá, antes de eu falar, como a gente percebeu, todo ponto vai descendo, né? Então, se eu escolher um e olhar a imagem dele, e começar a tomar pré-imagem disso daqui, eu vou cobrindo a imagem, vou cobrindo a reta toda. Porque esse cara vai vir no 2, vai estar e o meio vem no 1, certo? A hora que eu pegar a pré-imagem, o 2 vai no 4 e o 1 vai no 2. Então, eu vou ter intervalinhos que vão estar grudados e cobrindo a reta toda para frente, certo? Se eu começar a iterar para frente, o 1 vai no meio, o meio vai no 4. E eu vou cobrindo a reta até a origem, até o 0. E todo ponto, escolhe o ponto que você quiser da reta para frente. Ele vai estar em algum iterado desses dois caras, certo? Em algum intervalo que é dado por extremos que são iterados desse cara. Beleza? Isso chama domínio fundamental. Essa aplicação tem um domínio fundamental. A dinâmica em um lugar, ela é meio que espalhada em todo o resto, certo? A mesma coisa acontece aqui. Se eu pegar 1 e 1/3, vai acontecer exatamente a mesma coisa, só vai mudar o tamanho dos intervalos. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Considere H0, homeomorfismo que de meio 1 em 1/3 1. Escolhe o que você quiser. Eu costumo ser... E que, manda o meio 1/3 e 1, tá? Vocês podem ser... Pode pegar o homem preferido de vocês. Eu prefiro uma reta. Mais fácil. Beleza? Tá. Agora a gente vai definir a aplicação H em toda a reta usando só esse domínio fundamental. Para todo x na reta,
em R+, eu vou fazer para R+, para R- é a mesma coisa, tá? Para todo x na reta, existe um único k. Tá. Inteiro. Tal que x está entre fk menos 1 de 1 e fk de 1. Exatamente o que eu falei. Eu pego um intervalo, eu começo a espalhar, ele vai crescendo e vai diminuindo até a origem. Existe um único k tal que isso acontece. Beleza? Tá. Defina. Então, h de x, como sendo, tá. Estou lá na frente. Então eu vou aplicar k vezes até cair aqui dentro. Certo? Quando tomar, beleza? Vou pegar o ponto, vou aplicando até, ele vai descendo até cair no intervalo meio 1. Beleza? Então eu vou pegar o ponto, vou aplicar meio de f, né? F k vezes até ele chegar no intervalo. Lá eu componho com a aplicação que eu sei fazer. E a hora que eu chegar do outro lado, para cair mais ou menos na mesma altura, eu volto k vezes. Essa é a minha aplicação, definida em H+. Para qualquer ponto na reta. Por quê? Duas coisas. Aí vem a pergunta, por que ela é contínua? Ela é contínua porque nos extremos do intervalo, eu escolhi de forma que um vai sempre no outro, então vai estar sempre coladinho, bonitinho. Certo? Todo mundo vai ter uma única imagem, todo mundo vem de uma única imagem. Então, façam uns exercícios para ver que funciona. Isso aqui é uma sacanagem. Opa, menos k aqui, porque eu estou voltando, tem que voltar. Eu desci e depois tem que voltar, então menos k. Tá. E por que isso conjuga? Observe então. Observe então que tá. G bola H de x. O que é isso? Isso é G de G menos K de H0 de FK de x. Isso daqui é o quê? Esses dois podem trocar. Então é G menos K de G do H0 do FK de x. O FK está dentro do intervalo desse daqui. Beleza? Tá? Ali a gente tem que, esses dois comutam. Ali eles são conjugados. GK FK de x. Certo? Aqui esses dois podem trocar. Esses dois comutam. Vai ficar GK H0 de FK do F de x. Isso é GK H0 FK de x. Pronto. Comuta. Tá. Então as duas coisas têm um comportamento igual. O que você realmente espera que aconteça. Nessa daqui, tem que usar esse homomorfismo para ver que aqui a coisa funciona. Porque qual é a reta que vai ligar um ponto no outro?
A reta que liga um ponto no ponto é que leva o meio num terço, ali as duas coisas trocam de sinal. Bonitinho. É menos. Menos. Por isso. Olha para a reta que liga esses dois pontos, e ali a função troca ela comuta. Certo? Tá. Esse exemplo, ele dá o feeling de por que conjugação topológica. Quando a gente começar a olhar para a variedade diferenciável, a conjugação, a gente vai dizer que dois sistemas dinâmicos vão ser iguais se ainda existe uma função C0 contínua, que é um homeomorfismo que leva um no cara no outro. Nunca C1. Por quê? Bom, dessa equação, da equação lá da definição, a gente tem o quê? A gente tem, acho que pedir C1 pode ser ruim. Por quê? O que acontece? De G bola H e o C igual a H bola F, se a gente supor tudo C1, o que vai acontecer? A gente vai ter que DG aplicado em DH é igual a DH DF. De onde segue que... Essa reta aí, contínuo, esse pedacinho de reta define toda a reta. Sim. Porque... Eu achei por geometria analítica lógica, a equação dessa reta. Não, mas é diferente. A hora que vocês façam... Show. Seu H. Isso, o meu H geral. Usa essa fórmula aqui para definir H explicitamente em toda a reta. Dá para usar. Fazendo com isso daí, vai ficar um meio elevado a menos K, vezes um terço elevado a K, vezes a equação da reta que liga as duas coisas. Isso é uma pergunta de exame de qualificação, acho que da PUC, de algum lugar. Pediu para definir essa aplicação explicitamente. Uma amiga minha. Tá. Mas... Ok. O que eu ia falar é que, então, daquilo lá, a gente tem que DG, ele é DH, DF, DH menos 1, certo? Significa que DG e DF são matrizes semelhantes. E, portanto, tem mesmos autovalores. Isso significa que, por exemplo, o meio de x e um terço de x não poderiam ser conjugados. E elas têm exatamente o mesmo comportamento dinâmico. Então, pedir C1 é ruim, não é bom. O certo é realmente pedir C0. Não importa a diferenciabilidade da aplicação. Entenderam? O que é curioso. Certo. O que eu quero fazer antes de terminar é umas últimas informações para ver que rotações racionais podem não ser conjugadas quando o número é diferente de rotação. Como é que a gente vai ver isso? A gente vai usar duas coisinhas, que é... Tá. Observação, se F e G são conjugadas, então FK e GK também o são. Tá. A ideia... Pô, eu não ia fazer, mas... A ideia é pega GK pela H ainda. Tá. Como é que... Tá, vou fazer rapidinho. Como é que é? GK bola H. O que é isso? Isso daqui é GK menos 1 de G bola H. Eu falei, é a mesma ideia. Esse começo tem a mesma ideia recorrente em todo ponto. Que é a mesma coisa de GK menos 1 de H bola F, certo? O
que é igual a F. H bola FK se você ficar repetindo esse mesmo argumento. Ficar trocando um por um. Certo? Tá. O que segue disso o que segue é que o H dos pontos periódicos da F os pontos periódicos da G. Mais do que isso. Vamos fazer a conta aqui para vocês acreditarem. Mais ainda. Se P tem período K, então H de P tem período K. Porque, tá. Pois, então, primeiro passo. Como FK de P é igual a P, significa que o H do FK de P é igual ao H de P. Usando aquilo ali, a gente tem então que o GK do H de P é igual a H de P. Então, significa que logo H de P é periódico e o período divide H de P. E período divide K, aliás. De H de P divide K. Tá, mas se existe L menor do que K, tal que o GL de H de P é igual a H de P, né? Daqui sai que o H de FL de P é igual a H de P. O que implica que o FL de P é igual a P para L menor do que K. É um absurdo porque a gente supôs que o K era o período de P. Certo? Então significa que se eu tiver duas aplicações que são conjugadas, então o conjunto dos pontos periódicos de um é a imagem pela conjugação do conjunto dos periódicos da outra. Convido vocês, como exercício, a ver que isso vale para os outros conjuntos também. Certo? E uma consequência desse fato é que se eu tiver R de P sobre Q e R de L sobre R com Q diferente de R, então RP sobre Q e R de L sobre R não podem ser conjugadas. Porque a gente viu que todos os pontos vão ter período Q e aqui todos os pontos vão ter período R. Se o Q é diferente de R, não pode acontecer. Então, pensem em termos de estabilidade que a gente estava falando desde o começo. Se eu pegar no conjunto das rotações, a coisa é completamente diferente e elas não têm a menor chance de ser conjugadas. E pelo fato do que eu falei de o ômega de um ser igual ao ômega do outro,
o não errante de um ser igual ao não errante do outro, não tem como rotação irracional ser conjugada à rotação racional, porque não tem ponto periódico. Uma e a outra tem. E deveriam ser iguais. Certo? Então, é nesse sentido que a gente quer classificar. Hoje os exemplos foram muito simples, foram 2x e rotação racional e irracional, que são sempre os primeiros exemplos que a gente trabalha. A gente vai, amanhã, quinta, a gente vai olhar para uns exemplos que são um pouco mais complexos. Agora não faz sentido eu falar, vai colocar muita coisa na cabeça de vocês. E na semana que vem a gente já vai começar com o Harshman-Grobman, e hiperbolicidade. Então, a coisa vai complicar rapidinho. Alguma pergunta? Foi muito trivial? Referências. Eu não coloquei porque tem um pequeno problema. Não existe um livro de dinâmica hiperbólica fechado. Não tem. Está no processo de fazer, que o José Alves está fazendo, está escrevendo um livro, mas ele ainda não terminou. Então, eu posso dar uma lista, quando eu for falar do assunto, eu falo onde tem, é mais fácil. Em geral, você vai usar o livro do Palles para começar, tem o Schub, Palles de Mello para começar, tem o livro do Schub, Global Stability, tem o Brin-Stuck, cada um tem a sua vantagem. Tem um, por exemplo, o livro do Schub faz mais ou menos isso no capítulo 1, capítulo 2 é filtração, que filtração a gente vai ver lá no final do curso, entendeu? Então, tudo depende da abordagem que você faz. Então, depende muito do livro. O Brin-Stuck é maravilhoso, por exemplo. Mas o livro que eu estou mais perto é um livro de um cara que chama Lan Wein. Não está no site, depois eu posso... Eu acho que eu trouxe o nome. Você falou... Eu anotei... Está aqui, Lan Wein, Differentiable Dynamical Systems. Tem notas, isso é muito complicado, cara, porque... Tá, eu vou passar rapidinho. Palles de Mello. Introdução aos sistemas dinâmicos. Tem um livro do Sambarino. Chama o livro do Schub, Global Stability. Of Dynamical Systems. O livro do Lan Wein, que é Differentiable Dynamical Systems. E faltou um, vou colocar aqui. Brin-Stuck, que é Introduction to the Dynamical Systems. Tá. Acho que tem um livro do José Alves que eu falei, mas ele ainda não está disponível. O Marcelo me passou para olhar, mas não tem. Perguntas? Sinto muito. Lan Wein. É W-E-N, Sistemas Dinâmicos Diferenciáveis. Differentiable Dynamical Systems. A letra é feia, foi mal. Ainda mais quando eu vou escrever rápido, a letra é horrível. E é isso. Até quinta, quem for ver.